Vamos lá, pessoal. Hoje tá friozinho, né? Tá gostoso o café quentinho, mas vamos lá? Atenção, passageiros do voo. Louvemos ao Senhor. Por favor, tomem os seus lugares. Vamos lá, pessoal. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Tá difícil competir com café hoje. Queria começar essa manhã lendo um salmo. Salmo 63, até o versículo 8. Vamos lá, pessoal. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. E Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Amém? No mundo de tantas dificuldades, tantos problemas, a gente pode confiar no Senhor e se alegrar no Senhor, como a gente falou ontem aqui com as irmãs que vieram no culto de mulheres. Nós podemos nos apegar ao Senhor. Será que quando a gente deita, a gente pensa no Senhor? Quando a gente deita, a gente se lembra das coisas boas que Ele fez por nós? Ou será que quando a gente deita, a gente está muito preocupado com tantos afazeres e tantos problemas para resolver? A gente precisa se voltar para o Senhor. E como foi falado no domingo passado, buscar mais intensamente a sua presença. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. O Senhor nunca falha, Senhor. Podemos confiar no Senhor plenamente, Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós, Senhor. Mesmo quando parece, Senhor, que estamos sozinhos, Senhor. Queremos, Senhor, sempre confiar de que a Tua palavra não volta atrás, Senhor. O Senhor estará conosco todos os dias, Pai. Te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor.
Te louvamos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, Senhor. Enquanto tantas pessoas hoje já não acordaram, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, vivos, Senhor. E, Senhor, nós estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor. Nós amamos louvar o Teu nome, Senhor, com os nossos irmãos, Pai. Ser presente, Senhor, no nosso meio, Senhor. Esse é o nosso maior anseio, Pai. Ser presente no nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, com todo o nosso ser, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Queremos, Senhor, desejamos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego
braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Queremos ir mais fundo, Jesus. Senhor, queremos a tua presença, Senhor, almejamos a tua presença, Senhor. Queremos um relacionamento mais profundo com o Senhor, Pai. Desejamos, Jesus.
rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar e bem seguro te conduzir ao meu altar. Falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Meu Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Só em ti eu posso descansar. Senhor, tu és o nosso descanso, tu és a nossa alegria, Senhor, tu és a nossa porção. E nessa manhã nós queremos declarar, Senhor, diante de todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor é a nossa esperança, a nossa força. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Não há outro motivo, não há nada, Senhor, que possa nos colocar de pé e nos impulsionar a vida, Senhor. Que não seja o sopro da Tua presença, o sopro, Senhor, do Teu amor, a certeza de que o Senhor está conosco, de que mesmo nos dias mais escuros nós não estamos sozinhos, mas nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. Ah, Senhor, muitos de nós têm passado pelo vale, Senhor, e a única certeza que nós temos é de que o Senhor está conosco. A Tua vara, o Teu cajado nos consolam. Amém. Obrigada, Senhor, porque nós podemos desfrutar dessa convicção. Obrigada, Senhor, pela certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco, de que nós podemos descansar, de que a nossa fé pode descansar em Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é um Pai que abraça cada um de nós que somos os seus filhos. Amém? E nós estávamos cantando agora há pouco sobre a glória de Deus, né? E eu penso que quando a igreja está reunida, a glória do Senhor, ela se manifesta nesse ambiente, ela se manifesta nesse lugar, ela toca cada uma das nossas vidas, e isso é muito valioso. É muito valioso para cada um de nós, porque a igreja é a plataforma onde Deus se manifesta. Deus não vai se manifestar em outro lugar a não ser na igreja, onde Ele é o cabeça. Amém? Então os irmãos podem se assentar aí.
mas lembrando que o poder de Deus está nesse lugar. Então, eu sei que cada um vem para a reunião de uma forma, de um jeito, mas o Senhor sabe o que está no seu coração, e o Senhor está aqui para tocar as nossas vidas nessa manhã. Amém? Vou colocar os avisos aí. Põe os avisos primeiro, por favor. Eu nem sei se tem alguma coisa diferente. Eu acho que não, ó. Semana que vem, então, programação normal. O pessoal aí, os adolescentes estão retornando, as crianças estão retornando. Esse final de semana foi um pouquinho diferente. Mas na semana que vem, tudo normal. Reunião às 9h30 no domingo. Beleza, pessoal? Então, agora aí pode mudar o quadrinho aí, tá? Se você trouxe uma oferta em espécie, você pode trazer aqui no nosso baúzinho. Se você quer ofertar de maneira eletrônica, os dados estão aí na tela, né? Então os irmãos fiquem à vontade aí para ofertar. Lembrando que toda oferta que entra aqui na igreja, ela é destinada para o avanço do reino de Deus. Amém? Não é que Deus precisa desse dinheiro, tá? Deus é dono de tudo. Mas Ele gosta de envolver cada um de nós naquilo que Ele está fazendo. E cada dinheiro que vem aqui é uma forma de abençoar. Então é isso, cada centavo que entra aqui, a gente destina para obreiros, para situações que estão precisando. Amém? E nesse momento a gente queria então saudar os irmãos que estão nos assistindo aí de maneira online. A gente sabe que vocês estão com a gente aqui também, e o nosso coração está com vocês. Tudo que acontece nesse ambiente, que alcance a casa de vocês agora nesse momento. Amém? Queria só pedir que os irmãos se levantassem mais um minutinho para a gente orar por quem não está bem de saúde. Amém? Isso faz parte da nossa reunião. A gente não pode estar reunido aqui enquanto tem, assim, alegre e totalmente feliz, enquanto tem irmãos sofrendo com alguma enfermidade, tá? E daí, nesse momento, a gente queria orar pelo Celso, lá de Hortolândia, que está com uma gripe forte. Então, vamos crer que o Senhor vai tocar a sua vida. Amém? Obrigado, Jesus, por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua presença que enche este lugar. Como cantamos aqui, o que mais precisamos é da Tua presença, Senhor. E nesse momento nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos que estão com alguma dificuldade de doença, Senhor, de saúde, Senhor. O Senhor conhece cada um dos nossos queridos. O Senhor conhece cada um dos irmãos vinculados ao nosso grupo aqui, Senhor. E nesse momento nós oramos para que o Teu Espírito os toque, Deus. Em nome de Jesus, toda doença vai embora em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, qualquer enfermidade sobre a vida dos nossos irmãos, qualquer questão de ordem emocional nós também não aceitamos. Vai embora a depressão, vai embora questões na mente, nós não queremos isso sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor levou na cruz, Senhor, tudo aquilo que não é legal, tudo aquilo que não vem do Senhor, o Senhor levou embora quando morreu ali pelas nossas vidas, Senhor. E é nessa verdade que nós queremos caminhar nessa manhã, Senhor. Que essa gripe vá embora da vida do Celso, Senhor. Nós não aceitamos isso sobre a vida dele, Senhor, e colocamos a sua vida diante do Senhor mais uma vez, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. As crianças vão descer com a Dorothy. Então, até que idade mesmo? As crianças até 4 anos podem descer ali com a Dorothy. Bom dia. Bom dia. Com café. Um café maravilhoso. Café com fé. Fé com café. Muito bom. A gente
a gente necessita da igreja. Mais do que a gente imagina. A igreja é que nos mantém. É que nos mantém na fé. Sem a igreja, a gente não consegue caminhar. Porque a igreja tem sua preciosidade. Ela é a forma de viver de todo aquele que crê. Amém? É o lugar de Deus. Não é essas paredes. A gente tem que muito se esforçar para não achar que essas paredes são a igreja. Essas raízes precisam serem arrancadas de nós. Constantemente, que parece que são como ervas daninhas, né? Que essas ideias de uma casa, de um prédio, né? Foram fincadas em nós desde a nossa mais tenra idade. Então, a gente pensa assim, eu vou na igreja. Não, nós não vamos na igreja. A igreja vai a esse templo, vem a esse templo, né? Porque nós somos a igreja. Amém? Amém? Então, o gozo, a alegria, não é vir ao prédio, né? Mas é se encontrar, não é? É se encontrar com os irmãos. Esse é o sentido, né, de estarmos juntos. É o louvar a Deus juntos, né? É conviver, convivência. Eu venho a este lugar porque eu necessito tremendamente do cuidado dos olhos de Deus, e Ele vai me achar aqui também, Ele vai achar você aqui também, se esforçando diligentemente para participar da vida coletiva, da vida unitária em Cristo, das pessoas que você ama, que você gosta, que você às vezes admira, e das pessoas que você não gosta, que você não vai com a cara dela, que você não se afina com ela, por causa da igreja. Por causa de Cristo. Porque se fosse fácil, nós não precisaríamos estar aqui, não é? Não é verdade? Não é? Não bate aquela vontade de hoje não vou? Hoje eu não vou. Por que não vai? Por que não vem? Mas bate em todo mundo, em todo coração. Não é? E aí demanda um esforço interior, interno, né? Uma coragem de, lá dentro de você, trazer o seu corpo aqui. E vir dentro desse corpo que muitas vezes não quer vir. É um corpo. Somos um corpo pessoa. Mas junto com outro corpo pessoa, formamos o corpo de Cristo neste lugar. Não é? Então, viver em igreja é difícil. Por que é difícil? Porque é uma ação de fé. Requer fé. Precisa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque antes de tudo é necessário crer no Senhor. Crer em Deus. Você não vem aqui por causa de mim.
Você não vem aqui por causa do Wagner. Você não vem aqui por causa de nenhum dos irmãos. Você vem aqui porque Deus ordenou para cada um de nós a nossa participação. Amém? Está fazendo cada um a sua parte. Né? Então tem uma parte a ser feita aqui dentro, entre nós. Aqui dentro, irmão. Fora, né? Quando na semana nós estamos envolvidos, trabalhando nas coisas e pensando em Cristo. E pensando na igreja. Nós, depois que Adão pecou, ficamos com um princípio difícil de arrancar da nossa vida. Qualquer coisinha, nós achamos algum culpado e tentamos jogar a culpa em Deus. Né? Isso que é o pior de tudo. Né? Foi a desculpa de Adão. Né? Bom, eu queria repartir com vocês, hoje tem a ceia. Né? Eu gosto de falar sempre, a gente tenta, né? 1 Coríntios 11, vamos. 1 Coríntios 11, fala da ceia, né? Eu vou lembrar aqui da ceia, porque a ceia é muito mais do que esse ato que nós fazemos aqui. Né? No capítulo 11, versículo 23, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Uma das funções da nossa vida é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Às vezes falta fé na vida da gente, né? Às vezes a gente procura, Senhor, o que eu vou falar, né? Mas a gente pode mudar a pergunta: o que é que o Senhor quer que a gente fale? O que a gente deve falar? E às vezes fica difícil vir aqui na frente. Eu não acho que nenhum tempo é fácil falar. Nenhum tempo. Em tempo algum é fácil falar. E às vezes a gente precisa retornar à vida que nós devemos expressar. Né? Eu vou falar a verdade para vocês, eu passei a madrugada acordado pensando o que eu vou falar. E não é só porque ia pregar hoje, mas é todos os dias. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? E a palavra aqui é fazer isto em memória de mim. Amém? Em memória do Senhor. Que
a gente lembra assim, mas o que eu vou pregar? Eu estou sem fé para pregar. O que eu vou? Mas eu tenho que pregar sobre fé. Né? Porque nós vivemos de fé. Não é? E sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem desculpa, não tem motivo, não tem nada que nos faça chegar a Deus, senão pela fé em Cristo Jesus. Lembra daqueles camaradas que Jesus fala, vem. Fala, não posso. Meu pai morreu, preciso ir sepultá-lo. Não, eu comprei uma junta de boi, e eu preciso ir testar, ver essa junta. Vê como que nunca foi fácil? Vamos falar assim, nunca foi sorte, foi sempre Deus, né? Vamos falar assim, nunca foi fácil, né? Precisamos de Deus. Nunca foi fácil, e nunca é fácil. Se nós estamos procurando facilidade, estamos no caminho errado, porque a porta é estreita, não é? Jesus disse lá, está claro o Evangelho, a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque carece de fé. É uma coisa que não vemos. Nós falamos, vamos ao céu, às alturas, mas nós não enxergamos, não é? Então, se manter em fé necessita de coisa básica, que é a leitura constante da palavra. Por quê? Porque diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Não é? Então, nós precisamos meditar, porque nós estamos dentro de um mundo enganoso. Nós vivemos de um mundo ilusório. Nós vivemos de um mundo que tem o objetivo, propósito de nos desviar de Deus. É nos levar para longe de Deus. Você acredita nisso? Você entende isso? Que tudo é para ganhar a sua atenção. Tudo que acontece, principalmente no mundo eletrônico, digital e tudo mais, tudo é feito para ganhar o seu coração. Não é? Não perde horas no celular. Parece que isso é a vida, né? Não é verdade? É assim, hoje se tornou assim. E as influências, né? Influencer, como a gente segue quer seguir o influencer, né? Aquele que adota um estilo de vida, e vivemos no mundo digital. Qual é o escape dessas coisas? Como vamos deixar que a nossa cabeça não fique iludida por ideias estranhas? Ideias que nos desencaminham do propósito, que é viver em Cristo. Né? Paulo fala muito sobre isso. Viver em Cristo, andar em Cristo, estar em Cristo. Porque essa é a vida. Né? A vida nossa nasce, existe da vida de fé. Da vida de fé. Porque antes, Paulo fala, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Né? E ele nos arrancou do mundo de trevas para a vida iluminada por Cristo. Bom, a ceia, ela traz uma coisa importantíssima para nós. E eu queria aqui, peguei puxei aqui dessa leitura, a questão de fazer isto em memória de mim. Né? Hoje nós estamos aqui para lembrar, né, que o Senhor deu a sua vida por nós, morreu na cruz, derramou seu sangue, partiu o seu corpo por nós,
nos libertou dos nossos pecados, e ele diz assim, isso aí é que nós devemos fazer a comunhão, a ceia, comer o pão, beber do vinho, e muito mais do que isso ainda, que é a vida do corpo, na verdade, mas isso foi o que ele fez uma aliança, e ele diz que é a nova aliança. O derramar do seu sangue na cruz foi o estabelecimento de uma nova aliança. Amém? E essa aliança é o que nos une. Essa aliança que ele fez na cruz do Calvário é que nos amarra nele. Amém? E eu queria compartilhar uma coisa. Já faz tempo, eu até já falei sobre isso um tempo atrás, mas isso ficou na minha cabeça e eu queria falar a respeito dessa aliança, né, que está em Hebreus, no capítulo 6. Queria que os irmãos abrissem e colocassem aí na tela aí. Aliás, no capítulo 8. Vamos ver o que é essa aliança no sangue de Cristo. Começando no versículo 7, capítulo 8, Hebreus, diz assim: porque se aquela primeira aliança estivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Bom, nessa leitura que nós fizemos, né, ela fala de 7 coisas aí. E voltando no versículo 6, que nós não lemos, diz assim: agora, vamos ver, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Então, veja bem, essa aliança de Cristo, ela foi prometida com base em superiores promessas. Aqui fala melhores, né? Na minha tradução aqui, diz instituída com base em superiores promessas. Então,
as 7 promessas aqui. Vamos ver. Vamos ver. No versículo 10, fala 2 princípios. Ele fala: firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí 2 pontinhos. Aí ele explica, é assim que está aí? Ponto e vírgula, né? Porei as minhas leis no seu entendimento. Na minha tradução fala assim: porei na sua mente, imprimirei as minhas leis. Pensamento. Também sobre o seu coração as inscrevereis. Dois fundamentos aí, 2 promessas melhores, 2 promessas excelentes. Uma é mexer com a nossa cabeça e outra mexer com o nosso coração. Amém? No versículo 3, ele fala o 3º princípio. Eu serei o seu Deus. Está aí? Espera lá. É verdade. Não, esse é o 3º princípio. É no próprio versículo 10. No versículo 10. Põe lá, versículo 10. O que fala? Seguindo. Né? Seguindo. No seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus. Está aí? Não? Olha lá, eu serei o seu Deus. Certo? Correto? Eu serei o seu Deus. Mais um, 3º, né? E eles serão o meu povo. Essa aliança foi feita em cima dessas promessas superiores. Antes era escrito na pedra as leis. Agora passa a ser na minha mente, no meu coração, e eu tenho o privilégio do quê? Nós temos o privilégio de termos Deus. Mas não é um qualquer Deus. Não é um deuses da Grécia, né? Um monte de... Mas Deus, você tem o privilégio. Nós temos o privilégio. Nós temos a riqueza de termos esse Deus, que se propõe a dizer: eu serei, né, o seu Deus. Entende isso? Em contrapartida, nós seremos o seu povo. Amém? Maravilha. Que bom pertencer. Não é a nação corintiana, muito menos a palmeirense. Desculpa falar essas besteiras aqui. Né? Mas nós temos um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que não desiste de mim, um Deus que não me larga, um Deus que não me deixa. Amém? E eu sou o seu povo. Nós somos seu povo. Nós fazemos parte do seu povo. Mexeu com o seu povo, mexeu com Deus. Amém? Amém? Mexeu com o seu povo, mexeu com a menina dos seus olhos. Amém? Exagerando aí. O que mais? E ele diz: ninguém vai ficar falando, conhece o Senhor, né? Porque todos me conhecerão. A Bíblia diz que todos conhecerão a Deus. Lá em Atos fala, lá em Joel, né?
fala que Deus derramou do seu Espírito. Amém? Deus derramou do seu Espírito. E aí vem duas coisas tremendas aí. No versículo 12 diz assim: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia. Amém? Pensa num Deus que pensa assim. Usar de misericórdia. Amém? Porque se Deus não usar de misericórdia, nós estamos perdidos, né? Perdidos. E ele fala que esse é um dos princípios da nova aliança. Deus não vai ficar, né, queimando a minha vida, porque Ele usará de misericórdia. Amém? E se Deus usa de misericórdia com os meus pecados, não é? Eu também tenho que usar de misericórdia. Amém? Porque é uma representação, não é? E dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? É bom isso ou não? É bom você saber que Deus teve misericórdia de mim, de você, de nós, e Ele jamais se lembrará dos nossos pecados. Porque se Deus ficasse se lembrando do nosso pecado, nós estaríamos perdidos, não é? Bom, isso aqui tem explicação, não é? É de pensar, pegar cada tópico desse, tem explicação. E vou falar só sobre uma coisa aqui, né? Escrever da mente, escrever no coração, né? Deus ser o nosso Deus e sermos o seu povo, né? E usar de misericórdia com as iniquidades, com os pecados, e esquecer dos pecados nossos, né? Eu queria pegar só no versículo 10, para falar uma coisinha sobre o coração, sobre a mente e o coração, sobre o nosso pensamento e sobre o nosso coração. Nós carecemos de um cuidado especial com a nossa mente e com o nosso coração. Continuamente a gente tem que voltar à palavra, né? Porque envolvido de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, cheio de coisas a fazer, cheio de compromissos, cheio de responsabilidades, cheio de muita ansiedade, facilmente acontece uma coisa conosco. O que é? Esquecer de Deus. Não é? Sai correndo para um lado e volta correndo, e come correndo, e Deus fica de lado. Não é? Acho que não é só comigo. Acho que é conosco, né? O que Deus fala sobre o coração? Aqui ele diz que vai inscrever na nossa mente, imprimir na nossa mente e no nosso coração. A cabeça é uma coisa, o coração é outra. O coração são os desejos, né? Aquilo que pulsa dentro de nós. E Jesus ensinou uma coisa
importante para nós. Interessante, porque a Bíblia fala lá em Provérbios que de tudo que nós devemos guardar, é guardar o coração. Então, nosso cuidado não é simplesmente com o exterior, mas o nosso cuidado é com o que está acontecendo dentro de nós. Como que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos na cabeça, aquilo que o pessoal fala assim, que a palavra tem que descer no nosso coração, né? Não é, Deus falou assim, que tiraria o coração de pedra e colocaria em nós, seu povo, um coração de carne. Porque aqui nós somos, ainda enquanto neste lado da vida, nós somos corpos viventes, né? Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, que se utiliza desse mundo, né? Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos dormir, nós precisamos acordar. E precisamos ter um coração que seja humano, né? Hoje fala muito sobre acolhimento, as terapias estão cheias por aí, né? Tem terapias de todo tipo, né? Mas não são as terapias que vão nos salvar. Não são as terapias que tirarão de nós as dificuldades, mas é a vida de fé. É a vida de crer no que o Senhor ensinou, no que o Senhor nos deu. Então, acredito que todos nós estamos amarrados em algumas coisas que mais tiram a nossa vida do que acrescentam vida em nós. Muitas vezes nós estamos sem paciência, sem paz, sem alegria, sem sossego, né? Cansados, abatidos, né? Doentes. O que causa doença é esse mundo, né? que nós estamos, né? Hoje existe essa noção de contaminação. Vocês lembram lá, ninguém vai esquecer a pandemia, né? Que até o momento foi a pior coisa que acho que a nossa geração passou, foi a pandemia, né? Então, a gente nesse mundo corrido para lá e para cá, nós deixamos Deus de lado. Talvez não conscientes, mas pela pressão da vida, pela correria da vida, nós acabamos pondo Deus de lado. E uma coisa que nós precisamos é voltar para algo precioso. Se nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos fazer escolha do Evangelho. Quando Jesus veio lá pregando o Evangelho, ele disse uma coisa preciosa para os dias de hoje. Ele disse assim, a partir daí Jesus passou a pregar uma coisa interessante: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o Evangelho é para ser crido hoje, não é? O Evangelho é feito para crer hoje. E o nosso coração é o centro do comando desses dias, né? Hoje nós vivemos os dias do quê? Do consumismo exagerado, né? Hoje, a influência desse mundo digital, ela é um negócio devastador, né? Porque você, todo tempo, se você abre o celular, todo tempo você está sendo influenciado pelo clique aqui, pelo saiba mais. E é tudo besteira, gente. Se a gente pensar, a maior parte, 99,999, é para ganhar o seu tempo. É para ganhar o seu tempo. E eu preciso cuidar meu coração. E Jesus disse, arrependei-vos e crede
no Evangelho. Isso é para o que nada conhece de Deus? Não. Isso é principalmente para mim. Né? É para mim. Eu tenho que olhar, será que essa vida que eu estou levando, eu tenho que fazer um exame, será que essa vida que eu estou levando é a vida verdadeira? Eu tenho que desconfiar do meu próprio coração. É interessante isso? É interessante ou não? Hã? Hebreus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, qual é a palavra? O coração. Ele fala, hoje, se ouvirmos o lampejo da voz do Senhor, o que nós devemos fazer? Não endurecer o coração. E esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de incredulidade, não é? É tempo de ser atraído pela ciência, pelas coisas novas da internet, né? Mas vai mais do que isso. O negócio é infinito, né? E então fala que o povo lá no deserto, na caminhada do deserto, eles endureceram seu coração. Veja bem, a nossa vida não é o primeiro dia que nós encontramos a Cristo. A nossa vida é uma jornada desde o primeiro dia que nós encontramos a Cristo. Então, esse tempo que seja 40, 50, 60, 70 anos, 80, 90, é para estar caminhando com essa noção da transformação da nossa mente através de Cristo. O processo de mudança não é lá aquele primeiro dia só que eu encontrei a vida nova, mas é todos os dias. E o cuidado é para que meu coração não se endureça. É fácil isso? É claro que não. É claro que é difícil. Mas quando eu sei a noção, quando eu sei a responsabilidade da morte do Senhor, entregue pela minha vida, eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso. Não é pensar assim, eu passei pelo batismo e está tudo legal, e tudo bom, e tudo pronto. Mas eu tenho que permanecer, e a Bíblia diz permanecer até o fim dessa vida aqui na terra. E às vezes eu me encontro esquecido, tipo Jonas no fundo do navio, viajando para Tarsis, né? Conhece essa história? É bom lembrar isso porque Jonas pregou lá em Nínive para 150 mil pessoas, né? E diz que eles se arrependeram. Mas na verdade, Jonas ia indo para Tarsis. Vivendo uma vida de passeio, né? Viajando, né? Ele estava viajando, dormindo no fundo do navio, né? E aí no versículo 12, diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, o coração, a questão é cuidar do coração. Como eu estou vivendo? O Celcinho sempre fala de viver no automático, né? É o famoso viver no automático. Aí você fecha a porta, sai, né? Como é automático, você não lembra se você fechou, né? Aí você tem que voltar e fechar de novo, né? Isso é automático, né? Hoje com essas chaves canivete que fala, é uma maravilha, né? Você deu uns 10 passos do carro, fala assim, mas será que eu tranquei o carro? Pá,
já vê lá se trancou ou não, né? Entendeu? Mas não dá para ser automático em tudo, né? Aí o escritor fala assim, ó, cuidado, irmãos. Ele podia falar, cuidado, pessoal aí fora. Não, cuidado, irmãos. Cuidado somos nós. Coração de incredulidade. E um coração de incredulidade nos afasta do Senhor, nosso Deus vivo. E aí no 13, ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Outro dia nós falamos sobre o hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós nos enganamos a nós mesmos, não é? Ele fala o engano do pecado. O pecado, como é que nós lemos lá? Que o pecado que tenazmente nos assedia. Eu gostaria de falar para os irmãos aqui coisas melhores, né? Coisas que deixasse todo mundo de boa, né? A palavra de autoajuda e não sei o quê, mas não é isso. Aqui nós temos que falar de Cristo. Ele nos perdoou, não é? Ele nos resgatou do inferno, não é só do inferno do dia que eu morrer, talvez eu vá para o inferno, mas do inferno que existe aqui também, não é? Pensa numa vida de inferno que está hoje, não é? E às vezes a gente fica apaixonado, por isso, por aquilo, fantasiado, né? Tantas luzes, né? Estamos vivendo um tempo de luzes como nunca antes, né? Vai lá no Japão ver passar na rua lá do cruzamento mais populacional, você vai ficar encantado com aquelas luzes. Mente, o engano da nossa cabeça, não é? Jesus continua falando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esses dias eu estava lembrando uma coisa, eu falo isso porque eu fico pensando, né? 2010 eu fui no médico, né, fazer uma consulta, não porque eu estava passando mal, né? Aí eu fui no cardiologista. Cheguei no cardiologista, ele cascou remédio de baixa pressão, né? Aquilo que a turma fala, uso contínuo, né? O resto da vida. E eu comecei a tomar, demorou para me convencer daquilo, mas eu não me convenci. Eu falei, vou tomar esse negócio aqui. Por fim, vou tomar, né? Comecei a tomar, tomei acho que uns 3 meses, mais ou menos. Gente, aquilo acabou com a minha vida. Eu fui para Minas Gerais, era tempo de julho. A cada 15 minutos eu tinha que parar o carro para urinar. Eu fui para o Sudão, foi no fim do ano, né? Novembro, acho que por aí, outubro. Eu fui para o Sudão. E fui com aquele negócio. Aí uma sequela disso, como é que fala? Uma contrapartida de tomar esse remédio, eu comecei a desenvolver uma tosse seca, né? E aquilo me pegava, eu fui o avião inteiro tossindo, desci do avião tossindo, andei pelo deserto, fui nas pirâmides, fui no meio lá das favelas, das construções lá do refugiado, aquela tosse me perseguindo. Gente do céu, aquilo faz 15 anos. Quando eu voltei, cheguei aqui no Brasil, eu falei, esse remédio está me fazendo isso. Fui ao médico,
Fui à médica, a médica falou, é isso, vou trocar e vou dar outro para você. Voltei lá no médico particular, onde eu tinha feito a consulta, falei para ele, eu fui no SUS, a médica disse que pode ser esse remédio aqui. E eu fui só para tirar a prova. Ele falou, paguei consulta só para tirar a prova. Aí ele falou, é isso mesmo, eu vou lhe dar outro remédio. Eu, tá bom, muito obrigado. Eu não sei onde foi a receita. Eu parei de tomar aquele comprimidinho uso contínuo. Faz 15 anos. Eu não morri. Eu não vou dizer que você não vai morrer. Morrer nós vamos mesmo um dia, não tem jeito, faz parte do pacote. Se uma coisa que você e eu não incluímos no pacote de Deus é a morte. A morte faz parte do pacote. E quando eu me conscientizo que a morte faz do pacote, muitos medos vão embora. Muitos medos. Eu não fico com mais medo de morrer. Eu fico com menos medo de morrer, porque eu já me convenci que eu vou morrer. Então eu não preciso ter medo da morte. Se eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de mais nada. Vier o que vier, né? Vou sofrer. Não estou falando isso, não me entendam errado. Não estou mandando ninguém aqui jogar o seu pacotinho, a sua listinha, não é nada disso. Não é nada disso, mas vou te dizer uma coisa. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você muda de vida. Quando você tem uma sentença de alguma coisa, é isso que eu quero passar para vocês. A gente muda de vida, muda a cabeça. Eu deixei de comer menos sal, né? Já não faço questão de comer sal. Eu diminuí o açúcar. É uma escolha de cada um de nós. Mas nós podemos fazer escolha. É isso que eu quero dizer. Nós podemos fazer escolha na nossa cabeça e trazer para o nosso coração. Entende? E a vida de fé. É a vida de fé, do dia a dia. Do dia a dia. Né? Do dia a dia. A ceia. A ceia. Participar da ceia deve ser uma forma de manifestar alegria e gratidão. Amém? Comer da mesa do Senhor, não a mesa aqui, mas comer da mesa do Senhor, que é comer o pão, que é Cristo, é a maior alegria. Amém? Porque todo problema nosso, gostaria que você guardasse isso. Todo problema e dificuldade da minha vida, da sua vida, a maior parte é questão do nosso coração. O que regula a nossa vida é do meu coração. Quando aquele pai recebeu o filho pródigo, o que aconteceu? Ele fez uma aliança com aquele menino. Ele trocou as vestes daquele menino. Ele colocou sandálias novas. Não é? Ele escolheu do seu rebanho. Fez uma grande festa. Chamou os amigos.
e fez uma grande festa, e teve música, e teve danças, e fez uma festa tremenda, porque ele tinha recuperado aquele garoto com vida. Fala assim, ele estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Muitas vezes eu não me lembro que eu fui achado. Você foi achado, nós fomos achados, nós fomos encontrados, nós estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Entende? Entende isso? Isso deve motivar em alegria a nossa vida. Mas o filho mais velho ficou aborrecido, e ficou entristecido, e ficou com o coração cheio de rancor, e ficou resmungando. É isso que a gente precisa cuidar do coração. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida diferente daquela que o Senhor nos chamou, de caminhar nele. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que caminhar nele. Amém? Ele é o caminho, não há outro. E eu preciso me voltar para Ele, caminhar nele, no que Ele nos ensinou. Né? Amém? Tem uma música aí do mundo que fala assim, fez muito sucesso, dizia assim, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. Os mais velhos lembram, né? Vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. Que foi 1973, marcou a vida de muitos não cristãos aqui da época, né? Ele fala, 1973, tantos... Não é? Hã? Não é? Já pensou? É isso. Vamos voltar o nosso coração, vamos consultar o nosso coração, vamos arrancar os impedimentos do nosso coração. Quando fala assim, desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Se você estiver correndo a carreira que nos está proposta, ajude os outros a correr essa carreira. Não é? Uma vez no quartel em Itu, e aquele pelotão de alunos lá, de residentes do quartel, correndo, né, correndo, e eu lá vendo, de repente, um caiu. Mas quando ele caiu, a turma já grudou e saiu correndo com ele. Foi uma cena impressionante aquilo. Né? No mesmo andar, ele esborrachou no chão, a turma já grudou ali, saiu levando ele. Podia ficar tudo parando, olhando, nossa, o que aconteceu? Né? Não, cataram o bichinho e levaram ele. A igreja é mais do que isso ainda, né? Amém? Deus nos abençoe. Vamos pedir perdão. Vamos pedir a Deus pelo perdão dos nossos próprios pecados. Se você estiver não perdoando alguém, não foi assim que Cristo fez. Ele voluntariamente perdoou os nossos pecados. Vamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades. Amém? O Wagner vai orar. Amém? Então, para quem conheceu o Senhor, tem andado aí nisso que Marcos tem colocado, queria ler
um trecho da Bíblia aqui que me veio ao coração para nós celebrarmos juntos, em memória dele, né? Nós vamos celebrar. É um momento de festa. Amém? Aqui em Romanos 8, a partir do verso 31, todo mundo conhece, né? Acho que sabem alguns até de cor, né? Que diz assim: que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, depois nós temos essa convicção daquilo tudo que Marcos colocou. O Senhor nos chama a esse lugar de vitória nele. E para aqueles que estão nesse lugar, nós vamos celebrar. Amém? Vamos orar? Amém. Paulo, o texto que Marcos colocou, de Coríntios 11, lá em Mateus 26 também, Jesus toma o pão, abençoa, né? E toma o vinho lá e abençoa e reparte e diz assim, olha, para nós fazermos isso sempre em memória dele, celebrar isso em recordação e em divulgação, né? E expressar isso, e fala, e ele abençoa, e nós, eu digo assim, nós ousamos, por causa dele, né, a fazer a mesma coisa e nós celebrarmos juntos. Então eu quero orar, vamos ficar em pé todos nós. Não tem a ver com posição de pé ou sentado, é mais para você quebrar o psique mesmo, para sentir dentro de, né, algo aí que o Senhor entenda como, nos mostre como uma postura de santidade de coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós ousamos tomar deste pão, assim como o Senhor fez. E o Senhor o repartiu, deu aos seus discípulos ali, ensinou-os a tomar daquilo e fazer aquilo em memória de Ti, até que o Senhor venha. E nós, então, não somos dignos de fazer isso por nós, mas é porque o Senhor fez por nós, é que nós partimos este pão e o abençoamos. E tomamos também deste suco aqui e o abençoamos, para que todos aqueles que vão tomar deles sejam cheios da Tua graça, da Tua presença,
de coisas que nós não podemos obter de maneira natural, mas só quando o Senhor se move. Tocar os corações, alcançar as profundidades de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós rogamos. Amém? Então, nós vamos tomar aqui e vamos sentar com as nossas famílias e tal, e vamos celebrar. Amém? Podem vir. Vocês podem ajudar aqui, fazer um favor?